Amigos, está circulando desde ontem um vídeo de autoria do vereador Antônio Rezende, aonde ele, de maneira desesperada, de maneira sem propósito, sem base nenhuma, tenta fazer algumas insinuações com relação a um projeto que entrou em discussão na Câmara, para tratar questão relacionada à verba de gabinete. Quero esclarecer de maneira muito completa do que se trata essa iniciativa. Essa iniciativa, ela tem como objetivo a gente dar a mesma solução que a gente pensou para o orçamento participativo, ou seja, o orçamento participativo é um projeto de minha autoria, onde a gente procurou democratizar os destinos dados ao recurso público, no orçamento da nossa cidade. E a gente quis trazer também essa ideia para a Câmara de Vereadores, aonde os vereadores eles poderiam também opinar no destino para ser dado nesse recurso que está sendo devolvido aí para o prefeito Manuel Botafogo. Todos têm acompanhado que essa devolução para a prefeitura gira algo em torno de R$500 mil. E aí havia uma discussão interna aqui na Câmara, como é que esse dinheiro poderia ser utilizado para o desenvolvimento da atividade parlamentar. Foi quando, numa reunião na sala da presidência, conversou-se sobre essa possibilidade de dar uma estrutura para os gabinetes dos vereadores poderem executar esse orçamento para cumprimento da atividade parlamentar. Esse recurso que seria destinado para os gabinetes estaria sujeito à prestação de contas e também daria condições para que os vereadores pudessem contratar serviços que hoje a gente não tem condições de contratar. Como, por exemplo, poderia contratar um engenheiro para poder ir a uma obra que está sendo realizada pela Prefeitura, fiscalizar essa obra com um amparo técnico de um engenheiro que ia poder verificar se o serviço, a obra que está sendo ali realizada, está de acordo ou não com o que foi contratado pela Prefeitura. Eu poderia também contratar um contador para fazer auditoria nas contas da Prefeitura. Isso tudo seriam condições que seriam dadas por essa verba de gabinete. Tratou-se de uma discussão inicial na casa, não houve uma apresentação formal, tanto é que não há nenhuma assinatura minha em nenhum documento, mas o que a gente percebe é que esse fato foi utilizado para promover um desgaste político a mim, talvez como vingança ou talvez como uma resposta por eu ter me posicionado de maneira muito firme e muito clara contra o aumento de benefícios aqui na casa, quando se discutiu a aprovação do 13º aqui nessa casa. Então, eu não fiquei muito surpreso da forma agressiva que fui acusado, mas que eu tenho muita serenidade para estar aqui colocando para as pessoas de que não se trata este projeto de aumento de despesa para a Câmara de Vereadores. Seria utilizado o orçamento que hoje existe na casa, mas que seria direcionado para que os gabinetes pudessem executar despesas que hoje a gente não está tendo condições de executar, como, por exemplo, serviço de apoio técnico, serviço de despesa de deslocamento, serviço de telefonia, serviço de gráfico, para que eu possa imprimir material gráfico e distribuir para o meu eleitor uma prestação de contas do que eu estou fazendo. Então, lembrando que todo esse recurso seria submetido a uma prestação de contas exatamente da forma que é feito pela mesa diretora da casa. Algo normal que ainda estava em discussão, mas que foi utilizado de maneira distorcida para gerar um desgaste aí em resposta, talvez, à discussão que a gente teve, que deve ter desagradado aquele que veio e reclamou nessa tentativa de me atacar. Também nesse mesmo vídeo foi colocado em questionamento a origem da minha receita, do meu trabalho, da minha empresa. O que eu tenho a dizer sobre isso é que se trata mais uma vez de declarações caluniosas, declaração de uma pessoa que só faz acusar e não prova absolutamente nada. Se está dizendo que há fraude, que há desvio, então prove. O que eu tenho a dizer para as pessoas é que eu tenho muita tranquilidade, a minha empresa tem 10 anos de mercado, eu tenho clientes, alguns deles de instituições de grande credibilidade, como o Poder Judiciário, como o Exército, as Forças Armadas, a Marinha, e inclusive a Polícia Federal, o que me dá aí uma tranquilidade muito grande de, com esse portfólio de clientes, poder apresentar para as pessoas de que não se trata de nenhuma empresa pequena. A minha empresa hoje tem um patamar de poder se lançar para clientes de grande porte,
né, e de ter hoje condições de empregar as 2.000 pessoas que a gente hoje emprega. Então, eu tenho muita tranquilidade com relação a tudo que foi colocado. Acho que as pessoas têm percebido a maneira descontrolada que esses ataques estão vindo a mim. Esse eu entendo que é um assunto já superado, né? Hoje apresentei já 2 queixas-crime que foram protocoladas, uma com relação às denúncias apresentadas pelo vereador Antônio Rezende, é um processo que já está aqui protocolado, né? E outro, uma denúncia também apresentada para a sua assessora, a Alcineide Costa, por estar divulgando de maneira irresponsável essas acusações, essas difamações, sem ter nenhuma prova, sem ter absolutamente nenhuma prova. Então, eu encerro esse assunto apenas justificando aqueles que acreditam no meu trabalho e aqueles que acreditam na verdade.